Olá, tudo bem? Eu sou Betina Pinto e é um privilégio estar falando hoje com você. Parabéns pela decisão de fazer esse curso investindo em você e se qualificando, melhorando a cada dia. Você já ouviu falar em glossofobia? Talvez você já tenha sentido os sintomas da glossofobia ao se deparar com uma situação em que precisou falar em público. Voz trêmula, mãos suadas, joelhos tremendo, uma sensação de desespero antes de pronunciar qualquer palavra ou ainda parecendo que o coração vai saltar pela boca. Já sentiu isso? Pois é, esses são alguns dos sintomas da glossofobia ou o medo de falar em público. Falar em público é uma necessidade. Você vai precisar em algum momento, seja para apresentar alguma ideia, um projeto, falar em alguma reunião, para um grupo de pessoas com pouca ou muita gente. Se já não passou por essa experiência, certamente irá passar. Por isso, para você que está fazendo este curso, a aula de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre os princípios da oratória. Para quem tem medo de falar em público, só imaginar o ato pode causar um frio na barriga. Ficou famosa uma pesquisa americana em que 41% dos participantes citavam a glossofobia, ou seja, o medo ou a fobia de falar em público, como seu maior medo, antes mesmo da morte, que ficou com apenas 19%. Pois é, esse vilão, o medo de falar em público, afeta muita gente. Deixa eu contar um segredo para você. O medo de falar em público você nunca vai perder. O medo, ele é necessário. É ele que protege a gente em situações de perigo ou de risco iminente. O que você precisa aprender é que quando o assunto é falar em público, você não vai perder o medo, mas vai aprender a controlá-lo. E é isso que nós vamos ver hoje. Mas antes, deixa eu apresentar para você os 3 fundamentos da oratória. Eles irão lhe ajudar a se organizar e a se preparar melhor para falar em público. Segundo Aristóteles, um dos grandes filósofos gregos mais importantes da história e considerado o pai da retórica, os 3 fundamentos da oratória são esses daqui, ó: o público, o assunto e o orador. Vamos entender um pouquinho de cada um deles, começando então pelo público. Certa vez, uma mulher que era uma excelente oradora, tinha aí um estilo de apresentação bem dinâmico, passou um tempão falando com um grande público. Depois da palestra dela, uma das mulheres presentes foi conversar com ela e a cumprimentou e a elogiou. A mulher palestrante, que havia aí terminado seu discurso, estava toda animada e se sentindo lisonjeada. Mas a outra mulher continuou falando. Depois dos elogios, ela disse: "Eu só gostaria que tivesse a ver com a minha vida." Esse é o grande segredo, presta atenção. O orador precisa conhecer o público. O que ele vai falar precisa estar conectado com as pessoas que irão ouvir. Sem público, não tem orador, não existe. Então fique atenta ao público que você vai falar. Quem são, o que fazem, do que gostam, no que acreditam, que idade têm. Essas são características muito importantes e você precisa conhecê-las quando começar a se preparar para falar em público. Por exemplo, a idade é fundamental para você entender qual linguagem usar. Se for falar, por exemplo, com crianças, use palavras claras, simples, o uso de pequenas histórias irá ajudar muito a esse público compreender o que você quer dizer. Lembra daquele momento infantil lá na igreja? Pois é, histórias, linguagem simples, direta, falando especificamente com esse público. Agora, se o seu público for jovem, lembre-se, o jovem vibra com ideias e pensamentos aliados a ações. O jovem tem sede de conhecimento e de realizações. Então, prepare-se bem, procure valorizá-los e motivá-los. Agora, se o seu público for adulto, o adulto já tem mais experiência e poucos assuntos podem surpreendê-lo. Às vezes, eles têm mais dificuldade para aceitar sugestões e novidades, porque já viveram muito e viram muita coisa. Então, procure tratá-los não pela idade que aparentam, mas pela idade que eles têm. Independente da idade, do nível de escolaridade, do sexo, se é um grupo pequeno ou grande, é fundamental que você conheça o seu público para poder se preparar bem para transmitir a sua mensagem a ele, para ser certeira, efetiva e eficaz.
Vamos agora para o segundo fundamento identificado por Aristóteles? O assunto. Olha só, quando começamos a nos preparar para apresentar uma mensagem especial, precisamos ponderar e nos organizar. A exposição, ou seja, fazer uma palestra, um seminário, um sermão ou uma breve meditação, é uma parte do processo. Primeiro, você precisa ficar atenta para os seguintes passos. Acompanhe aqui, olha só. 4 passos bem importantes. Busque a Deus em oração. Converse com Ele. Diga como se sente. Peça que Ele lhe ilumine a mente e o coração para que a sua mensagem seja poderosa para alcançar as pessoas às quais ela está destinada. Segundo ponto importante, separe o material. Depois de decidir o que você irá falar, estude o assunto por meio de pelo menos 2 materiais diferentes que falam sobre o mesmo tema. Aprofunde o assunto, busque curiosidades, ilustrações. Lembre-se que as histórias abrem o cérebro para a mensagem chegar. Terceiro ponto, pare e escreva. Por mais que você tenha dificuldades em colocar no papel o que você deseja, isso é fundamental para organizar o seu cérebro na hora em que você for falar. Escrever com antecedência tudo o que você deseja ajuda a memorizar. Quarto ponto, revise e torne a revisar. Leia o assunto quantas vezes forem necessárias. Revise o assunto que você irá falar quantas vezes precisar. Tenha ele estruturado na sua mente, bem claro. Saiba de onde você está partindo e onde você pretende chegar, começo e fim. E preencha ao meio com ilustrações, curiosidades, desafios, dependendo do seu público, ok? Agora vamos entrar no terceiro aspecto, o terceiro fundamento identificado por Aristóteles. Olha só, o orador. O orador, ele não nasce feito. Tudo depende da busca e da vontade de aprender. E você, que está fazendo esse curso, eu tenho certeza, está cheia de vontade para aprender, para melhorar e para se desenvolver ainda mais. Existem algumas qualidades ou características que você pode ter, ou então pode desenvolvê-las para se tornar uma boa oradora. Vamos a elas? Primeira delas, tenha ritmo. A voz é o seu grande instrumento. Trabalhe para que a sua voz seja claramente ouvida, entendida e agradável para quem escuta. O controle da velocidade e do tom da voz passa uma sensação de autoconfiança para o público, assim como baixar o seu tom de voz no final de uma frase pode transmitir poder. Para ser um bom orador, você deve evitar um tom de voz ensaiado, robótico, sabe, sistemático? Pois é, evite isso. Além disso, é necessário manter uma boa velocidade e um bom ritmo durante todo o seu discurso, não só no começo, mas durante toda a sua fala. Uma ótima maneira de modular a sua voz corretamente é por meio de gravações. Olha só essa dica. Use o seu celular ou qualquer outro dispositivo que possa gravar a sua voz. Depois de um certo período, ouça várias vezes a gravação. E veja como está a sua voz. Está agradável? Está muito estridente? Está muito baixa? Está muito alta? E aí vai se analisando e vai gravando e ouvindo, até você chegar num ponto em que para você é satisfatório, ok? Vamos então para o próximo ponto, próximo item. Cuide da sua aparência. A maneira como você se apresenta é um meio de se comunicar também e pode contribuir muito para a sua mensagem ou para atrapalhar aquilo que você quer dizer. Tenha postura corporal, apresente-se como você é, herdeira do reino dos céus. Tenha autoconfiança e sorria antes e durante a sua fala. Uma psicóloga americana estudou o comportamento de várias pessoas durante um longo período. Amy Cuddy descobriu que o nosso comportamento reflete o comportamento do outro. Se uma pessoa exerce poder sobre nós de maneira não verbal, ou seja, por meio da linguagem corporal, da postura e das expressões que usa, tendemos a nos diminuir em relação a essa pessoa. E como corpo e mente estão conectados, é uma via de mão dupla. Nossas mentes mudam o nosso corpo, assim como o nosso corpo muda a nossa mente. Ou seja, fazer poses poderosas
simples faz com que você se sinta de fato mais poderosa, mais competente e mais capacitada para falar sobre determinado assunto. Olha só, a pose mais poderosa e mais comum é essa aqui, ó, de Mulher Maravilha. As mãos na cintura, né? E o peito aberto, passam autoconfiança, transmitem ao seu cérebro a mensagem de que você pode, de que você é capaz. E o seu cérebro começa a acreditar nisso e começa a agir dessa forma e manda essa mensagem para todo o seu corpo. Aí dá uma sensação de bem-estar, uma certa tranquilidade e você consegue então, com mais calma, expor as suas ideias. Antes de falar em público, após, claro, a sua oração e a sua conversa com Deus, coloque-se nessa posição por alguns minutos. Faça aí uma respiração lenta e gradativa, né? Vai se acalmando e vai entendendo que você pode, você é capaz, você estudou, você se preparou, você conhece o que você vai falar. E aí sim, você vai perceber a diferença. Vamos para o próximo ponto? Seja natural. Não se comporte como um robô, com movimentos e ações totalmente programadas. Já falamos a respeito do seu tom de voz, que não pode ser robótico, mas também os seus movimentos, a sua cabeça, as suas mãos, o seu corpo, ele não pode agir como se estivesse programadinho. Mas cuidado, para não ir aí de um extremo ao outro, né? Gesticulando demais, falando demais, porque também muito pode fazer com que as pessoas desfoquem a atenção do conteúdo que você quer apresentar. Pode, então, completamente desviar a atenção do seu público. Nesse contexto de ser natural, há um outro aspecto bem importante para você levar em consideração. Preste atenção. Um autor americano chamado Michael Earhart, que escreveu um livro sobre falar em público, diz que erros de fala, como gaguejar, esquecer, errar os sons, são comuns. Eles ocorrem, em média, uma vez a cada 10 palavras. Então, se as pessoas falam em média 15 mil palavras por dia, são 1.500 erros verbais diários. Como esse é um traço comum, ou seja, acontece com todas as pessoas, o público entende que os erros acontecem, fazem parte. Então, errou? Siga em frente. As pessoas querem saber como você reage para saber como elas devem reagir também. O problema não é o erro, mas a reação ao erro. Visto aí, então, os 3 fundamentos da oratória, ou seja, o público, o assunto e o orador, você deve estar se perguntando: ok, já entendi, mas e o medo de falar em público? Como é que eu venço isso? Quero deixar com você 3 dicas básicas, ok? A primeira delas, entenda que as consequências são menores do que parecem. Sabe aquela ideia de que quando a gente não enfrenta, parece que o problema é maior do que ele de fato é? Pois é, as consequências elas são menores do que elas parecem ser. Segundo especialistas, você está muito mais preocupado com as consequências de uma apresentação do que com qualquer outra pessoa. Os outros estão simplesmente muito menos preocupados e notam muito menos do que você pensa. Então, quando você percebe que as desvantagens de falar em público não são tão ruins, acaba ficando mais fácil, ok? Segundo aspecto para vencer a glossofobia, ou seja, a fobia, o medo de falar em público. Melhore a sua apresentação ao longo do caminho. É isso mesmo, aproveite as oportunidades para falar diversas vezes sobre o mesmo assunto. Preste bastante atenção no público e tente conseguir feedback das pessoas que te ouviram. Uma dica: se reúna com pessoas que você conhece, a sua família, um grupo de amigos, com alguém que você tem bastante confiança e se sente à vontade antes de falar para o público específico. Daí você faz a sua apresentação e vai recebendo feedback. Como foi? O meu tom de voz estava legal? Os meus gestos estavam adequados? A forma como eu conduzi o raciocínio estava certa? Deu para entender a mensagem? Entendeu? Vai conversando com a pessoa que você conhece ou com esse grupo que você sente à vontade para esse grupo te dar um feedback e você se sentir ainda mais confiante quando for falar para o seu público específico. Então lembre-se, ok? Melhore a apresentação ao longo do processo. Terceira dica, então, para você vencer a glossofobia. Controle a sua respiração e tenha o resumo do que você pretende falar. Tenha claro na sua mente. Primeiro, respire lenta e gradativamente antes de começar a sua apresentação. Lembre-se,
O nervosismo tende a reduzir após os primeiros 60 segundos. Ou seja, depois do primeiro minuto, não fica mais tão nervosa. Monte na sua mente a estrutura do que você quer dizer. Saiba exatamente qual é a mensagem que você quer deixar para o seu público. Com essas dicas e colocando tudo isso em prática e lembrando que você é uma representante do céu aqui na terra. Você tem poder que vem do alto para levar a mensagem em frente. Você pode ser cada vez mais qualificada, cada vez se desenvolver mais se estiver nas mãos do Senhor. Pensando nisso, eu quero finalizar a nossa aula de hoje lembrando para você a experiência de um personagem bíblico. Moisés teve muito medo quando Deus o enviou para falar com Faraó. Tentou dar desculpas e se esquivar desse compromisso. Talvez falar em público seja uma grande dificuldade para você. Talvez você tenha insegurança se conseguirá se dar bem, será bem-sucedida nessa missão. A boa notícia é que assim como Deus foi fiel com Moisés e o capacitou, Deus também irá capacitar você e será fiel com você. Não tenha medo, você não está sozinha. Será possível, será capaz superar a timidez, controlar o medo e a ansiedade. Mais uma vez, você não está sozinha. Esse curso de liderança está lhe dando ferramentas para você se desenvolver a cada dia. E a aula de hoje te dá também ferramentas para aprender a falar em público. Exercite, coloque em prática as dicas que nós conversamos aqui. Eu tenho certeza que muito em breve, se já não é, você será uma grande oradora. Muito obrigada pela sua companhia, sucesso para você e que Deus continue te abençoando.